graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Amém? Amém. Pode sentar. Pode sentar. É uma alegria estar aqui de volta, né? Eu tive aqui. Acho que foi um dos últimos cultos eu tive aqui. E logo veio a pandemia, não foi isso, pastor Edson? Foi isso, né? Mas agora não vai acontecer nada não, né? Em nome de Jesus. E se acontecer, você tem que estar preparada. Ou não? Temos que estar preparado, né? Mas eu me lembro disso. Mas uma alegria estar de volta aqui, né? Nesse lugar, na casa do Pai, com os meus amados que amam muito, Camila, pastor Ederson, pastor Rogério, sua família toda. Daqui a Aline, a Michelle, a Rita, todos os amados, todos que eu reencontrei aqui, irmã Betânia, cadê ela? Ali atrás. Viviu pequenininha. E é uma bênção, né, amados? Quando a gente nos reencontra, quando a gente está juntos para um propósito. Então, assim, Deus, Ele tem feito suas grandiosidades e muitas vezes a gente nem percebe. Muitos livramentos que a gente nem percebe e muitas coisas que a gente não percebe porque muitas vezes a gente fica anestesiado com algumas situações, né, com algumas coisas que acontecem na nossa vida. Mas hoje é um dia especial. Hoje é um dia que o Senhor marcou conosco para nos dar acesso a algo extraordinário que nós precisamos acessar, que nós precisamos ir lá buscar, para que algo de dentro de nós saia de uma forma correta, da forma que é para ser e da forma que Ele já projetou para nós. Então, amados, hoje nós vamos falar sobre mulheres conectadas ao propósito. E esse tema foi dado, já está aí. Isso. Esse tema nos foi dado e eu quero só me apresentar aqui, não é me achando não, viu? Porque isso aí... Mas essas são... Eu gosto sempre de abrir com isso aqui, para falar de mim um pouquinho, mas é só para dizer assim que essas são as formas que Deus colocou na minha vida que eu nunca pensei, sabe? Nunca imaginei. Até porque eu era uma pessoa muito tímida e eu não falava com ninguém. Eu era uma criança, um adolescente e uma adulta muito tímida. Então aí Deus pega o propósito, né? E aí Ele coloca o propósito dentro de nós antes da gente nascer. Mas aí vem coisas para barrar o nosso propósito. E aí eu era tão tímida. Como uma pessoa tímida vai exercer essas profissões, esse ministério? Como? Uma pastora, né? Uma escritora, psicanalista, mentora, advogada, tudo isso tem que falar, né? Tudo isso tem que enfrentar pessoas. E eu não enfrentava as pessoas. Eu tinha medo das pessoas. Eu não falava com ninguém. Quem chegasse perto de mim, eu já estava chorando. E era chorando mesmo, né? Então eu era essa pessoa. Então eu gosto de colocar assim, não é para mostrar, né? Mas é para que essa glória de Deus, esse propósito de Deus seja mostrado para as pessoas, para dizer assim, tá vendo? Se eu fiz na vida dela, então o que é que impede de fazer na sua? Se aconteceu comigo, o que é que impede de Deus fazer com você? Eu sou melhor do que você? Onde? Não sou. Então aquilo que o Senhor faz é para a glória dele, mas Ele vai usar você para isso. E assim como Ele fez na minha vida, né, e que aí Ele entrega esses ministérios, entrega essas profissões como algo para usar como ferramenta para a glória dele. Mas assim como Ele faz, é só para Ele dizer, tá vendo? Eu já coloquei o propósito antes, você que não sabia, eu nunca imaginava. Mas eu sabia que eu era filha. Eu sempre soube disso. E depois de adulta, eu vim perceber o porquê que eu não sentia muito uma carência de pai. Porque meus pais são separados, eu tinha 2 anos de idade quando isso aconteceu.
E quando há essa ausência de paternidade, há muitas lacunas na vida de uma pessoa. E aí eu ficava, meu Deus, mas por que eu não sentia assim tanta falta? Porque realmente, né, isso acontece. E aí eu me lembro, quando eu estava na igreja, eu sempre fui criada na igreja, minha mãe sempre me levava. E aí eu me lembro das vigílias, eu me lembro dos cultos, e eu me lembro, eu bem pequenininha, eu sempre gostei de orar. Eu era uma criança muito crente. E aí eu lembro que sempre Deus usava alguém para falar comigo no meu ouvido e me chamar de filhinha. E eu cresci com aquilo. Era quase todos os cultos, quase todas as vigílias. Deus usava alguém, eu muito pequena. E ele me chamava de filhinha. Assim como João, né, que escreve na sua carta e diz filhinhos. Era assim que Deus me chamava. E daí eu fiquei, é por isso. Eu me senti amada pelo Pai. Eu senti, né, esse preenchimento do Pai. Então, de todas essas coisas que você vê aqui, né, dessas profissões, dessas missões, chamado que o Senhor me deu, eu amo ser filha amada. É isso que eu sou. E aí, se tudo terminar e se tudo acabar aqui, tudo isso aqui acaba, mas isso aqui não. Vou ser até a eternidade, filha amada. E é isso que você é. Então eu quero falar hoje sobre o propósito, mulheres conectadas ao propósito. Eu quero que você abra aí sua Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 19, versículo 21. 19 e 21. Provérbios capítulo 19, versículo 21. Quem achou, diga amém. Diz assim, ó: muitos propósitos ou planos, dependendo da sua tradução aí. Muitos propósitos ou muitos planos há no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Ou, outra tradução diz assim: mas o conselho do Senhor permanecerá. O propósito do Senhor permanecerá. Você faz planos e projetos no seu coração, mas o Senhor, Ele já tem determinado algo. É muito maior do que você pensa, como já foi falado aqui. Então, quando a gente vai falar, será que eu aponto para cá ou para cá? Será que vai, pastor Elis? Não foi. Quando eu falo assim, mulheres conectadas ao propósito, aí tem 3 palavras poderosas, né? Mulheres conectadas e propósito. Mas não tem como você se conectar com o propósito sem você conectar com você mesmo. Não há essa conexão com o propósito sem você se conectar com você mesmo. E eu quero que você fique bem atenta ao que eu vou falar aqui. Quando você está fora dessa conexão de si mesma, tudo que outras pessoas dizem você leva para você. Tudo que as outras pessoas mandam você fazer, você faz. Mesmo se aquilo até passa por cima dos teus princípios e teus valores. E você faz. Tudo aquilo, aquelas palavras que as pessoas falam com você, que você não é, mas você engole e você aceita. E tudo aquilo, às vezes, que Deus diz para você quem você é, você ouve, mas você não sente. E por mais que Deus fale na sua palavra para nós, você é minha filha amada, você vai reinar, eu tenho algo muito melhor para você. Mas às vezes você escuta a palavra que sai do altar, você escuta, mas você não dá muito crédito. Você dá crédito e crê que isso acontece com a sua irmã do seu lado.
E você diz: o Senhor realizou o sonho dela, o Senhor faz grandes coisas para ela, agora para mim não. E muitas vezes você, com essa desconexão de você mesmo, você é enganada pelos seus próprios sentimentos, pelos seus próprios pensamentos, pelas pessoas, pelo inimigo das nossas almas. Mas Deus, Ele está falando: você não é isso. Mas você diz: tá bom, mas continua sentindo o contrário. É que só aquela história que colocam-se as mães todas em uma sala, e aí pergunta para ela: mães, quem é que ama aqui seus filhos? Todas as mães levantam as mãos. Em outra sala estão todos os filhos. E aí se pergunta para os filhos: filhos, quem de vocês se sente amados pelos seus pais? Poucos levantam as mãos. Amar é uma coisa, se sentir amado é outra coisa. Então muitas vezes Deus fala com você, mas você não se sente, porque você está desconectada com você mesmo. Então é necessário essa conexão com você, porque o que está dentro de você é algo muito precioso, que foi tocado, que foi mexido, que foi prejudicado, e por causa disso prejudicou toda a sua vida. E às vezes você carrega isso até hoje, prejudica até hoje. Às vezes você vem para a igreja, está ouvindo a palavra, está sentindo uma presença maravilhosa, está sabendo o que é que está acontecendo, mas você chega em casa, você vai dormir, e aí vem aquela angústia novamente. Às vezes você não sabe nem porquê, mas acontece que aquilo ali está dentro de você e você não consegue entender o porquê que você ainda não resolveu isso. E isso vem com você por muito tempo, e cada vez mais vai prejudicando o seu propósito e escondendo, na verdade, de você aquilo que o Senhor já tem preparado. Então eu quero mostrar para você algo que a gente aprendeu desde a escola, que é muito interessante. Peraí, quem sou eu mesmo, né? Quem é essa pessoa que Deus fez? Será que eu vim do macaco? Olha aí, só para essa pessoa que está do seu lado. Olhe para ela. Veja se essa pessoa veio do macaco. Só olha assim, se ela tem alguma, né? Alguma coisa. Será? Dá uma olhadinha. Minha gente, é um negócio tão mirabolante, é uma coisa louca. É uma coisa louca que a escola, isso é a teoria, né? Isso é uma teoria que os livros escolares trazem até hoje nas escolas. E a gente desde criança vê isso e a gente aprende e fica na nossa mente. Peraí, a gente veio do macaco. E na verdade não é nem do macaco. Olha como é essa teoria. Na verdade não é nem do macaco. A teoria é que era uma salamandra, que é um negocinho assim, tipo uma cobrinha. E essa salamandra, ela correu para uma rocha. Ela chega na rocha, isso há 6 milhões de anos atrás. Há 6 milhões de anos. Que também é algo que a ciência, né, fala sobre milhões de anos. Na verdade, joga-se uma data, né? 6 milhões de anos. E essa salamandra foi para a rocha. Da rocha, ela se transformou naquele réptil, um sapinho, o girino. E do girino virou no macaco, que virou o homem. A história é essa. É um negócio tão louco que a gente acredita. E é tão interessante que é mais fácil colocar isso na cabeça das pessoas, das crianças, do que dizer que Deus formou o homem, do que falar que Ele, com as suas mãos, Ele fez o homem. Ele projetou, Ele soprou o fôlego de vida. Mas não, foi a salamandra, foi um macaco. Minha gente, olhe para isso. Eu sei, a gente tem muita coisa parecida com macaco.
Aliás, o macaco tem muitas coisas parecidas conosco. Porque assim, a gente vai falar sobre genes e na verdade 98% de genes do macaco são semelhantes aos genes do humano. Aí a pessoa, meu Deus, então a gente veio mesmo do macaco, porque 98%, meu Deus, mas não é bem assim, né? Eu sei que ele tem coisas parecidas, o macaco é engraçado, o macaco tem um jeitinho de comer a banana bem certinho, né? Só que aí o macaco está até hoje aí, nunca vira homem. Quando a mulher engravida, não engravida de macaco. Que a teoria não é essa evolução, porque existe macaco até hoje que não evoluiu. É tão esquisito, né, isso? E aí esse 98% de gene, aí olha só, tem o koala que é mais bonitinho, né? Ele é mais lindinho e ele tem os dedos que se assemelham aos nossos polegares. E por que a história não botou que a gente vê do koala, que ele é tão mais bonitinho, né? Mais simpático do que o macaco, foi logo o macaco, mas ele tem os polegares parecidos com os dos seres humanos também. E ele também tem alguns comportamentos que parece, né? Pega assim com as mãozinhas bonitinhas, tão bonitinho, mas também não é ser humano. E aí? Então, olha só, o gene, o que é esse gene? O gene é um segmento de uma molécula de DNA. Cada célula humana possui 25 mil genes. Preste atenção. Cada célula do corpo humano possui 25 mil genes. Então, eles pegam uma porcentagem, uma coisa de um gene. E eles vão se assemelhar com a do macaco, a do koala. Claro que vai dar uma porcentagem alta de qualquer coisa natural, vegetal, animal. Vai dar. Porque olha a probabilidade. Então, o rato também tem 75% de gene semelhante ao do humano. Agora também a banana, também 50%. E também a laranja. Então você vê o da laranja, da banana, do rato. Me desculpe a ciência, mas é uma coisa tão sem lógica, né? O que eles tentam provar o contrário daquilo que já está mostrado aí nitidamente. Então eles vão num negócio tão mirabolante, é interessante como eles, né? Mas você consegue entender como a ciência ela tenta tirar, né, a parte de Deus do propósito, do projeto, que é o ser humano. Então o que é esse ser humano, né? Quem é você? Quem sou eu? Quando a gente vê aí Gênesis 1:26, não vou pedir nem para você abrir, porque a Rita já falou que nós somos a imagem e a semelhança. E ele diz: vamos fazer, Pai, Filho e Espírito Santo, vamos fazer a imagem e semelhança nossa. E sobre esse homem, ele vai ter o domínio sobre todas as coisas. Sobre tudo. Não sobre pessoas, mas sobre todas as coisas. Sobre você mesmo, sobre os animais, sobre o macaco, sobre o koala. O domínio sobre tudo. E aí vem João, eu quero que você abra aí, João capítulo 1. Você pode abrir João 1 e o versículo 12. Que é aí onde ele fala. João 1, 12. Guarda esse versículo. Que diz assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Na sua tradução pode também estar, ao invés de receberam, aceitaram.
Não precisa nem fazer força, é só você aceitar. É só aceitar. E quando você aceita, você deixa de ser essa criatura e passa a ser filha. Você deixa de se comparar a macaco, a coala. São bonitinhos, engraçadinhos. O macaco rouba que são. Mas você é muito mais que isso. É só você aceitar. Se você aceitar, você se torna filha de Deus. Esse é o poder que você tem. Não tem como eu falar de identidade, não tem como eu falar de propósito sem você conhecer isso. Porque não há ferramenta no mundo exterior que possa colocar você para dentro de você sem você saber quem é você, quem Ele fez e o que foi tudo isso, esse propósito. Não tem como. Sem esse alinhamento com o Criador, sem esse alinhamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, não tem como você fazer essa viagem para dentro. Não tem como você saber realmente quem você é. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer, é se alinhar com Deus, se tornar filha de Deus. E essa identidade, ela vai ser mostrada, escancarada para você de uma forma sobrenatural, porque foi assim que o Senhor fez você. Então, às vezes você tem se comparado com as pessoas. Não é só pessoas que inspiram, não. Você se compara. E aí você sempre acha que a vida delas é muito melhor do que a sua. Você olha para as redes sociais e você acha que a vida das pessoas sempre está melhor do que a sua. Só que você não conhece a fundo a vida daquela pessoa. E aí você começa a se comparar. E vai dizer, olha, por que ela e eu não? Por que só essa pessoa tem isso e eu não? E essa comparação tem sido injusta com você. E é você quem faz isso. Você tem se criticado muito. Não precisa ninguém dizer nada com você, porque você é a campeã da autocrítica, de dizer tudo que você não é, mas você diz que você é. E você começa a dizer que você não dá para fazer muita coisa, não dá para nada, que seu dinheiro não dá para nada, que a sua vida não presta, que o seu casamento não presta, que tudo que você viveu até aqui não foi bom e que não tem um futuro para você bom. Você é a pessoa que mais se critica. E às vezes Satanás não está nem tendo muito trabalho, porque você já faz o trabalho completo. Porque você mesmo está fazendo aquele trabalho, né? E aí ele diz, está vendo, eu nem estou mexendo, porque a pessoa mesmo já está fazendo toda a tarefa. E você tem olhado para você e tem desprezado quem você é. Você tem olhado para você e tem dito que você é feia, que você não presta, que você é gorda, que você é magra, que você deveria mudar isso, mudar aquilo. E quando você tiver dinheiro, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, mas agora não presta para nada. E você se critica muito, e essa comparação que você faz sempre vai ser injusta. Sempre vai ser. Enquanto você não fizer essa análise, essa viagem para dentro de você, assim como Abraão fez. Quando Deus chamou Abraão, Ele chamou Abraão e disse que ele ia para uma terra que ele não sabia para onde era. Ele chama Abraão, mas nas escrituras, no original das escrituras, no hebraico, Deus ele fala, Abraão, lesh lehá. Eu falo isso no meu livro, e inclusive eu esqueci de trazer meu livro. No caminho eu disse, meu Deus, eu esqueci, não tem problema não. E Abraão, quando Deus fala para ele, lesh lehá, ele sabe o que é que significa isso? Abraão, você vai fazer uma viagem agora para dentro de você, para que você possa explorar novos lugares, para que você possa explorar milagres e que eu possa mostrar para você realmente quem você é, porque você não sabe quem você é.
Essa viagem primeiro é para dentro, o Lech Lecha. E quando você faz essa viagem para dentro, você está preparada para enfrentar qualquer coisa fora. E você vai se sentir segura de si mesma, porque você sabe quem está com você e você sabe quem é você. Não é algo que alguém vai lhe dizer, não, você mesmo vai saber quem é você. E aí, depois que a gente fala sobre isso, do macaco, do coala, nós carregamos um DNA que foi projetado por Deus. E esse código de DNA tem um propósito. Quando Deus ele fez você, quando Ele projetou você para nascer, Ele não projetou você e depois Ele disse, não, tem um propósito, deixa eu ver, deixa eu colocar ela no mundo primeiro, deixa ela passar algumas coisas e deixa eu ver para que ela vai dar. Deus não faz isso. Deus ele não erra. Você sabe disso, que Ele não erra? Você tem certeza disso? Você acha que Deus errou em fazer você? Eu acho que às vezes você acha. Porque às vezes a pessoa se pergunta, Deus, e por que eu estou aqui nesse mundo? O que eu estou fazendo aqui? Eu não sirvo para nada. Em outras palavras a gente diz, eu acho que o Senhor errou. Porque às vezes você foi rejeitada. Às vezes até você escutou do seu pai ou da sua mãe dizendo, não programei para você nascer. Eu nem queria, mas você veio. E aí você já sentiu a rejeição. Mas Deus, Ele não erra. Não foi o seu pai e sua mãe, foi por causa dele sim que você está aqui. Seu pai e sua mãe que deu a vida. Foi através deles, mas Deus já tinha projetado você. Ele não errou. E antes de você nascer, Ele fez o propósito. O propósito desse microfone é ampliar a voz. E isso foi feito depois de uma necessidade, porque as pessoas falavam sem microfone, mas tinha que gritar, tinha que forçar a garganta para falar mais alto. Então alguém pensou, vamos fazer um objeto para ampliar a voz. Fizeram o microfone. Então o propósito ele vem primeiro e depois é feito aquele objeto. Deus ele fez o propósito primeiro, depois Ele disse, eu vou mandar você. E Ele trouxe você para o mundo. Só que às vezes você diz, eu sei lá qual é o meu propósito, né? Qual é o meu propósito? O que é isso? Propósito. Propósito é a intenção original, é o plano original, é a razão pela qual você foi criado, é o resultado desejado dele, de Deus, para você. Ele criou o propósito primeiro e mandou você. Não foi o contrário. Ele criou o propósito e mandou você. E aí você diz, eu não sei qual é o meu propósito. E agora? Já estou com tanto tempo, eu não tenho mais. Eu já passei dos 20, eu já passei dos 30. E eu não sei qual é o meu propósito. E aí a gente leu, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Sempre o propósito dele é que prevalece acima dos nossos planos. Muitas vezes os nossos planos eles casam com o propósito de Deus. A gente planeja, casa com o propósito de Deus, isso é ótimo, maravilha. Mas às vezes você planeja algo que não está dentro do propósito que Deus já tinha preparado para você. E Ele dá conta de tirar. Ele faz isso. E aí você, meu Deus, por que isso aconteceu? Por que é que o Senhor fez isso? E eu quero dizer a você, é muito melhor os planos dele do que os nossos. Às vezes a gente acha que a gente está indo para uma direção certa. A gente acha, porque muitas vezes tem um propósito bom para nós. E a gente acha, Senhor, eu acho que eu vou estudar sobre isso, porque eu penso que eu possa me formar para isso ou para aquilo. Senhor, eu estou aqui no meu cantinho, eu penso em abrir um negócio, fazer tal coisa.
E às vezes isso é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Mas aí Deus diz: eu tenho algo muito maior. E sabe o que é que acontece? Às vezes Ele deixa você passar por esses planos seus. Quando você chega assim, ou no meio do caminho, ou no finzinho, ou no começo, às vezes dá uma coisa errada. Às vezes você passou ali e você aprendeu algo. Às vezes você está num trabalho e você se sente mal. E você diz: Senhor, não é aqui que eu quero ficar. Está tão ruim aqui. Não estou sendo reconhecida, não estou evoluindo, não estou crescendo aqui. Mas às vezes esse ruim aí faz parte de um propósito que você não sabe. E muitas vezes você precisa passar por esse caminho que muitas vezes para você é tenebroso, é ruim. Você acorda sem aquela motivação para chegar nesse lugar que você está sendo tão maltratada. Pessoas que estão querendo pisar em você ou puxar o seu tapete. Mas às vezes você diz: Senhor, e não é esse lugar que o Senhor tem para mim? Mas Deus diz: continue, né? Você tem que continuar aí. Porque nesse caminho o Senhor está ensinando você. Mesmo que você tenha ido para esse caminho sem Ele ter mandado. Mas nesse caminho Ele está te ensinando. Ele está movendo algumas coisas dentro de você, para que você aprenda que você vai chegar nesse alvo que Ele quer, nesse propósito, nesse plano que Ele já projetou antes de você nascer. Então muitas vezes você faz muitos planos, e de tudo o que você faz, você tem que pensar assim: como é que eu sei que eu estou no meu propósito? Porque muitas vezes e muitas pessoas ficam muito afoitas e querendo saber o propósito e ficam assim desesperadas. Mas eu não sei o meu propósito, o que é que eu vou fazer? Não tem problema, não precisa você ficar se acabando para eu não sei agora o que é que eu vou fazer. Você só precisa continuar andando e entendendo o que é o propósito. O propósito, ele sempre envolve você por inteiro. Envolve Deus, envolve pessoas. Isso é um triângulo. Eu falo também isso no livro. O propósito que Deus fez para você sempre envolve você, Deus, pessoas e Deus. Sempre conecta a Ele. Você, pessoas, Deus. Você, pessoas, é o propósito. Tudo que você faz tem que ser para a glória de Deus. Tudo que chega na sua mão tem que ser para a glória de Deus. É o que você faz? O que você está fazendo? Você trabalha com pessoas? Você trabalha com público? O que você está fazendo tem que refletir a glória de Deus. Tem que refletir. Você atende pessoas? Tem que refletir a glória de Deus. Você está na sua casa, você não tem um trabalho fora, você está na sua casa, você está cuidando da sua família, isso tem que refletir a glória de Deus. Você está cuidando dos seus filhos, do seu marido, isso tem que refletir a glória de Deus, porque senão você está fora do propósito. Tudo que você faz tem que as pessoas olhar para você e ver a glória de Deus e ver que Ele está estampado na sua vida, às vezes sem precisar você falar nada. Esse é o propósito, porque você vai unir essas coisas e você vai mostrar que você veio para isso. Com você, só tem você, do seu jeitinho. Não precisa se comparar, porque só tem você, do seu jeitinho, não tem mais ninguém. Esse DNA não tem mais ninguém, só tem você dessa forma, do seu jeito. E foi para isso que Deus trouxe você ao mundo. Não para você se comparar com as pessoas. Você pode se inspirar nelas, mas jamais ser elas. Jamais, porque senão vai ficar faltando alguém. Vai ficar faltando você. Você tem esse jeitinho, você tem essa aparência, você tem essa cor do olho, você tem esse jeitinho seu. Só você tem. E as pessoas precisam desse jeito aí seu. Não precisa você querer ser uma outra pessoa. Só basta que você saiba e ame quem você é, porque foi assim que Deus fez você.
Foi desse jeitinho. Ele não quis que você fosse uma outra pessoa, senão ele tinha feito uma outra pessoa. Mas é esse jeitinho aí que você tem que descobrir e amar, esse jeitinho seu, porque isso vai refletir a glória de Deus. E aí lá em Isaías 43, o versículo 7, olha que versículo poderoso, diz assim: a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei e também os fiz. Você foi criado para a glória de Deus. Então não precisa você ficar desesperado procurando propósito. É só você saber, está refletindo a glória de Deus ou está sendo só para você? Está sendo só egoísta? Está sendo só para você mostrar e aproveitar sozinho? Está sendo só para isso? Então não é para a glória de Deus. É só você fazer, ver o que é que eu estou fazendo. O que eu faço reflete a glória de Deus ou só é para mim sozinho? Ou só é para 2, 3? Tudo que você faz tem que ser para a glória de Deus, porque Ele diz: eu criei você para a minha glória. Então não importa, não se compare se é um médico ou se é uma dona de casa. Tudo que você faz é para a glória de Deus. Não importa se é uma advogada, não importa se você é professora, o seu propósito é para a glória de Deus. Já pensou se todo mundo fosse professor? Quem ia ser os alunos? Já pensou se todo mundo fosse médico, se todo mundo fosse advogado? Tudo que você faz é para a glória de Deus, tem que refletir. Então não se compare, não precisa você dizer: eu sou tão pequenininha, fulano é tão grande, olha as profissões dela, olha eu aqui tão pequenininha, não sei de nada, nem estudei muito, sou tão pequena. Não, você não é pequena. Existe uma questão aí ainda de treinamento, de capacidade que você vai buscar. Mas Deus fez você para algo grandioso, que só você faz do seu jeitinho. Só você. Aí acontece que desde que você nasceu, o seu propósito ele tem sido barrado. Porque desde que você nasceu, há indícios. O inimigo das nossas almas, ele não conhece um propósito que Deus fez. Mas quando você nasce, há indícios do propósito para você. Quando você nasce, às vezes tem uma profecia, às vezes o seu jeitinho, ali você vai crescendo e ali Satanás está só olhando. Está só olhando o que está acontecendo com você e aí ele quer barrar o seu propósito. E quando ele descobre, que ele descobre primeiro que você, viu? Ele é inteligente. E quando ele descobre, ele vai nesse propósito. E ele engana você, porque ele barra. Ele barra. Desde quando você é criança, adolescente, ele barra seu propósito ali. Que aí quando ele descobre, ele diz: agora eu vou mexer nessa ferida aqui, para ela não descobrir quem ela pode ser. Vou mexer nessa ferida aqui, para ela ficar paralisada aqui e ela não cumprir esse propósito. Então isso é algo muito grandioso que acontece no mundo espiritual. Entrando no mundo espiritual e no mundo das emoções, acontecem muitas coisas na nossa infância que quando a gente vai tentar lembrar, que muitas vezes nosso cérebro ele guarda no inconsciente, ele faz esse mecanismo de defesa justamente para você não sofrer, mas ele guarda muitas coisas e muitas dores que você sofreu quando você era criança, quando você era adolescente, e você pode ter 60, 70, 100 anos, mas aquilo vai estar com você. Aquela dor, ela cresce com você. Se você não tiver um leste-lerá, se você não tiver um acesso
o seu interior, se você não fizer esse exercício e essa viagem, e você não deixar que Deus ele limpe você e você ressignifique essa história vai para você até você morrer. Essa dor acompanha. E é isso que o inimigo faz. Quantas vezes você, quando era criança, você sofreu muitas coisas, muitas perdas e muitas dores profundas. Algo, como eu tenho ouvido nas histórias, que a gente fica até sem acreditar que aquilo pode ter acontecido com uma criança, com um adolescente. Como as pessoas têm a capacidade de ser tão mal para chegar numa criança, para mexer com uma criança, com um adolescente, para tirar a inocência dessa criança, para barrar o propósito dela. Mas existem as pessoas más. Existem as pessoas usadas pelo inimigo para barrar você. E quantas vezes você ficou até chateada com Deus? Porque aí você diz: onde era que estava ele? Que não me viu sofrer. E tem tantas coisas que acontecem, né? Quando você era criança, que ninguém ligava. E às vezes você queria falar, você queria dizer, e as pessoas não acreditavam em você. Os adultos não entendiam as crianças. Os adultos não entendem as crianças. Só manda calar a boca. Não era você falar, menino, cala a boca. E muitas vezes aquela criança queria dizer algo tão importante que ela não estava entendendo. E às vezes você tem sido tão quietinha quando era criança, ou às vezes uma criança bem virada, que não parava quieta. Tudo isso é uma comunicação. Não é que a criança é boa e a outra é ruim. Claro que vem essa a forma da criança. A criança já vem com essa maldade, como a Bíblia diz, mas é para ser moldada, para ser aprendida, para ser ensinada. Ela não faz birra porque ela quer que os pais, né, se sintam mal. Não, ela não sabe o que é isso. Ela não tem esse propósito no coração dela de fazer birra para o pai e a mãe sentir mal. É só você lembrar de você. Você fazia isso? Não, tudo era para chamar a atenção. Se era muito quieta, estava chamando a atenção. Não é porque é boazinha. Não, tem alguma coisa. Não quer falar, tem alguma coisa. Se era bagunceira, eita menino bagunceiro que não fica quieto. Eita menina bagunceira, porque acham assim, né? Que as meninas eram mais quietinhas. Não tem umas menininhas que não é quietinha não, viu? Mas tudo é uma comunicação. E existe um propósito ali naquela criança, que ela é tão inquieta. Às vezes tem um propósito de liderança ali tão grande. E essa criança, ela sempre é do contra, né? Sempre ela está se opondo a alguma coisa, sempre está falando o contrário. E muitas vezes a gente não entende, mas nela está o DNA de um líder, de uma líder. E a gente toca ali naquele propósito e a gente barra aquele propósito, que a gente diz: fique calada, você aqui não fala, você aqui não faz nada. E a gente barra o propósito. Então assim, nós vamos entregar ao nosso Deus aquilo que nós nascemos para fazer. Nós vamos entregar para Ele, porque Jesus está vindo, Ele está chegando. E o que nós vamos entregar para Ele? Ele mandou você para cá, não foi para você sofrer não. Vai ter aflição, claro, mas Ele disse: olha, no mundo você vai ter aflição, mas eu venci o mundo. Mas você vai viver uma vida abundante. Eu vim para que você tenha uma vida abundante. Sabe o que é essa vida abundante? É uma vida que você trabalha em todas as áreas da sua vida e você vai curando todas elas. Às vezes você está alinhado com Deus,
Às vezes você glorifica a Deus na igreja, no culto, como eu falei, mas as suas emoções estão destruídas. Às vezes o seu corpo está destruído, porque as suas emoções fazem o seu corpo ficar doente. E se você não trabalha nisso, o seu corpo, ele sente. Você precisa alinhar essas 3 áreas, as 3 esferas: espírito, alma e corpo. Porque Jesus disse assim, ó: eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas, para dar a cada um segundo o que tem feito. Então o que é que você tem feito? Só se criticando? Parada? Não, não é para isso não. Tem muita coisa para você viver ainda aqui. Tem muitas recompensas para você pegar na sua mão. Tem muitas coisas para você caminhar, para você conquistar. E mesmo que você olhe para a situação e você diga assim: mas como vai ser isso? Assim como Maria disse para o anjo, né? Como vai ser isso? Visto que eu não conheço nenhum varão. Mas aí o anjo disse: dentro de você vai ser gerado pelo Espírito Santo. Simples assim. Porque tem coisa que não tem uma lógica para que você entenda como 2 mais 2 são 4. Mas tem algo que é feito de milagres. Milagre não precisa ter lógica. É fora de lógica. Então você só precisa continuar caminhando, cuidando de você. Porque se você cuida de você, você vai cuidar da sua casa, você vai cuidar dos outros. E você não vai ser falsa. Você não vai só cuidar dos outros, porque às vezes tem pessoas que cuidam dos outros, mas está toda destruída. Isso não, Deus não quer isso não. Deus quer restaurar você, para você restaurar a sua casa e restaurar a vida das pessoas. Esse propósito tem que ser completo. Não adianta cuidar dos outros e você está com a casa destruída. Não é isso que Deus quer. Mas eu volto a falar para a gente terminar. O plano do Senhor é muito maior e mais perfeito do que você imagina. Se você não entendeu qual é o seu propósito, só continue e busque, se capacite. Há um treinamento. Procure, busque, estude, porque o Senhor, Ele vai capacitar você. Tem coisas que dão errado na nossa vida e a gente fica um pouco triste, a gente não entende na hora, mas depois a gente vai entender que isso foi muito melhor o que Deus fez depois do que o que a gente estava planejando. Isso é uma coisa certa. Tinha 5 passagens já compradas, esse ano tinha 3, o ano seguinte, o ano de 2004, tinha 2, ou era 3, ou era 5, ou era 6. E aí, perto da viagem, que uma delas era Curitiba, que eu ia até visitar a minha prima, que é missionária, Carol, que está em Curitiba, e bem perto da viagem, acho que faltando uns 20 dias para a viagem, 2, 3 milhas, começa a entrar naquela bagunça toda lá, e todo mundo perdeu as viagens, prejuízo. Eu digo, meu Deus, estava tudo programado, era um negócio que ia ser tão bom. Eu ia para lá, ia visitar minha prima, e outras coisas que já tinha feito para a família e tal. E aí fiquei muito triste, Uma delas eu consegui recuperar, substituir os vouchers que eles colocaram, mas outras eu nem consegui, porque assim, eram passagens muito baratas que tinha nas promoções. E aí eu não, eu pegava essas passagens e eu sempre comprei 2, 3 milhas. Nunca me deu problema nenhum, mas esse dia deu. E aí a 2, 3 milhas entrou em recuperação judicial e não é que faliu, mas acabou com todas as viagens das pessoas, e uma só eu consegui substituir, que ainda vai ser ainda esse ano. Mas as outras perdi todas e eu fiquei muito triste, muito triste. Mas aí olha só o que é que Deus faz. Aí menos de 2 meses, ao mesmo tempo que acontece isso, surge uma oportunidade de ir à Europa. Eu digo, meu Deus, vou fazer o que na Europa? Aí eu disse, será que vai dar certo? Eu vou
vou tentar, naquele jeito de colocar o pé. Coloquei o pé, né? Mas sem saber o que ia acontecer. Aí eu digo que eu vou. Mas aí eu fiquei ainda orando e pedi confirmação a Deus. Era uma conferência que ia ter em Portugal. E eu fiquei orando, pedindo confirmação a Deus. E aí eu fui no meu caderninho de oração. Eu tenho um caderno de oração para todos os anos. Cada ano eu faço, né? Termino um ano, eu faço para o ano seguinte. E eu vou vendo ali os pedidos de oração. E para minha surpresa, porque nunca mais eu tinha pego aquele caderno. Estava com uns dias que eu não tinha pego aquele caderno. Eu não me toquei que quando eu olhei naquele caderno tinha uma viagem a Portugal. Meu Deus, a Portugal, eu não acredito que eu coloquei isso. Eu não me lembro, se me perguntar, eu não me lembro porque eu coloquei aquela viagem para Portugal, porque nem em sonho tinha essa conferência. Ela foi executada há poucos meses. Não existia essa conferência. Eu não sei porquê. Eu ainda fiquei pensando se era por causa do pastor Ramon, que é um missionário que a nossa igreja também investe, né, em missões lá. E ele está lá em Portugal, em Guimarães. E eu até pensei nisso. Eu disse, será que foi por causa do pastor Ramon? Mas eu não me lembrei e não me lembro até hoje. Eu só sei que está lá no meu caderno, viagem a Portugal. Eu digo, então eu vou. Se está aqui, eu vou. Foi a confirmação. Amada, se você me perguntar assim, mas como foi assim que você... Claro que eu fiz toda uma programação, eu anoto tudo nos meus caderninhos, né? Toda uma programação. Eu digo, se eu for para Portugal, eu já estou na Europa, então eu quero ir para mais países. Que eu já estou lá, então eu vou aproveitar. E aí eu coloquei, fiz toda aquela programação. E aí, o que Deus faz? Fui para Portugal, de Portugal eu fui para Paris. Olha que chique! Paris, tão chique lá em Paris. De Paris eu fui para Londres. De Londres eu voltei para Portugal. E o que Deus fez? Deus é que faz isso. E o que Deus fez assim naquele lugar não era só ter pisado ali, mas o que Deus fez naquele lugar foi tão grandioso. É aquilo mesmo que o ouvido não viu, que o olho não viu, que não subiu o meu coração, porque eu não tinha sonho de ir para lá. Porque assim, meu sonho sempre foi os Estados Unidos. E eu fui. Eu até contei o testemunho aqui da outra vez. Eu fui. Eu fui muitas vezes para os Estados Unidos. Mas eu nunca pensei em Europa. E aí, depois que eu entrei lá, eu digo, meu Deus, é mais que eu sonhei. Porque, amados, aquilo que você nem pensou. Se você tem sonhos, Deus realiza teu sonho. Mas tem coisa que você nem pensou nem sonhou e Ele vai realizar. E foi isso que aconteceu quando eu estava lá na torre. A gente ficou em lugares, olha, Deus foi perfeito em tudo. Porque nós ficamos nos melhores lugares. Se estava em Londres, eu estava vizinho do rei, tão chique. O rei morava tão pertinho, a 10 minutos de mim, né? E eu estava lá no palácio direto. Olha, o que é que Deus faz? Não sabe Ele que eu participo do reinado, né? Do verdadeiro reino. Se eu estava em Paris, eu estava a 15 minutos da torre, a pé. E para todo lugar que eu andava, a torre estava lá do meu lado. Eu digo, ai que linda! Em Portugal, coisa mais linda, nos melhores lugares. E se você me perguntar assim, como foi que você fez isso financeiramente? Como foi que você fez isso? Amados, eu me programei, me projetei, tudo. Mas tem coisa que eu prefiro não, como é que eu falo? Não saber, porque não tem lógica, tá? Se você me perguntar, você é rica? O homem de Londres disse que eu era rica. Eu aceitei. Eu digo, amém, eu recebo essa palavra. Eu ainda não sou, mas eu me sinto. Eu ainda não sou, mas eu vivo como se fosse, porque é assim que Deus disse, que é pra gente viver como se a gente fosse. Mas eu me senti assim, porque eu me senti a filha de Deus, eu me senti, sabe? Se você me perguntar, eu não sei como foi. Mas eu sei que Deus fez milagres. Só falta uma parcela da minha passagem. Já vou pagar agora a última. Então não estou devendo nada.
E eu pensando há um tempo atrás, já vou terminar. Eu pensando há um tempo atrás, e eu pensei assim também, Deus vai me lembrando, né? E aí eu pensando, quando eu trabalhava de carteira assinada, Deus me fez ir para os Estados Unidos. E eu assalariada, eu também vi milagres. Então não é o que você tem, porque hoje eu não tenho salário, porque eu não sou mais assalariada. Hoje eu vivo assim, Senhor, manda hoje. Eu vivo realmente na dependência dele. E é incrível quando a gente vive nessa dependência, porque a estabilidade nos dá uma segurança, né? Quando a gente tem uma estabilidade, a gente fica seguro. A gente tem uma profissão, tá de carteira assinada, a gente sabe exatamente o valor que a gente vai receber todos os meses. Mas quando não está mais nessa situação, a gente fica totalmente dependente de Deus. É Ele que manda os clientes, pacientes, é Ele que manda a gente fazer as coisas, é Ele que manda para nós, né? Então a gente fica totalmente dependente. Então a gente não sabe quanto vai receber do mês. A gente não sabe. Aí é que eu vejo milagre. E Deus, Ele fez um milagre. E é isso que eu quero falar para você. Não tem nada que você projetou e às vezes dá errado, porque aquelas viagens ali deu errado, mas era para Curitiba e eu fui para a Europa. E quando você pensa assim, ó, aquilo que deu errado, eu fiquei triste. Digo, mas Senhor, fiquei triste. Mas naquele mesmo tempo, Deus moveu assim e eu fui para onde eu nem imaginava. E o que Deus fez naquele lugar foi grandioso. Eu carrego comigo com temor o que Deus fez naquele lugar, que não tem como falar aqui. Mas eu quero que você só saiba, né, que você ainda não é uma milionária. Ainda. Mas o Senhor, Ele vai fazer sentir ser, porque você é filha amada do Pai. Ele vai te colocar nos melhores lugares. Ele vai fazer você andar por lugares que você nunca imaginou. Ele vai fazer conexões. Nós estamos falando sobre conexões. Ele vai fazer e vai trazer conexões para você que você nunca imaginou. Pessoas que vão ser levantadas para abençoar você. Pessoas que você vai olhar assim e dizer, Deus, eu sou eu. É você. E você precisa estar preparada para isso. E só aceitar. Só aceitar. Porque tem hora que mesmo fazendo as contas, você diz, meu Deus, não dava não, viu? Mas o Senhor fez um milagre aqui. Quero nem fazer. Deus, Ele é capaz de fazer muito mais do que aquilo que você sonha e do que você pensa. E aí, você é como essa folha aqui. Ela amassou um pouquinho aqui, fiz de tudo para ela não amassar. Mas você é como essa folha aqui. Perfeitinha, né? Será que você é assim tão perfeita? É um pouquinho aqui, né? Mas na verdade tá assim, ó. Na verdade, nós somos assim. Na verdade, Deus nos fez assim, bem sem marcas. Mas a vida, né? As maldades das pessoas fizeram assim, ó. Fizeram com que a gente ficasse cheio de marcas. Cheio. Mas sabe o que é que Deus faz? Ele, na verdade, não nos usa assim, ó. Ele nos usa assim. Mesmo com essas marcas, que elas não vão mais doer em você, mas elas vão servir para o seu propósito. É assim que Deus vai levar você para grandes lugares. É assim que Deus vai levar você para resolver problemas. É assim que Deus vai levar você para um propósito que Ele já programou para você. E não tenha medo, nem fique desesperada, porque Deus já fez, já está aí dentro. Eu sei que Deus, Ele é grandioso para fazer muito mais do que o que você pensa e muito mais do que você acha que é capaz com essas marcas. Você acha que não é capaz, mas Deus diz, é assim, ó, que eu uso você. Não é assim, ó, mas é assim. Amém, queridas? Aplauda ao Senhor Jesus por essa palavra. Eu vou passar para a Rita.
E se